tem uma situação, a gente está avançando em situações que a gente não debate e vão acumulando. No caso do aborto, temos uma consequência desse empurrar com a barriga, que é justamente um certo regresso, um certo retrocesso à lei da década de 40, que permite, sob determinadas condições, o aborto, no caso de estupro, caso de anencefalia, e casos mais. Então, assim, é a legislação, a legislação estabelecida já há décadas e está sendo quase que revogada. Sim, mas essa é uma na prática. Eu digo assim, a gente tem que discutir isso e de base. Eu não estou dizendo que a gente tem que transformar nossos alunos e tal em anarquistas, nem que tem que ser a favor ou contra. Estou dizendo que a gente tem que estimular para que eles pensem sobre esse assunto, porque se a nossa geração não resolver isso, a próxima geração vai se deparar com a mesma situação. E ela vai resolver ou não vai resolver isso, Ou vai continuar, por quantos séculos a mais vamos continuar isso aí? Nós precisamos debater os assuntos, por mais constrangedores que eles nos sejam, não de forma dogmática, não de forma da instrumentalização para isso, mas ela tem que ser, em algum momento a gente tem que discutir isso. Nós nunca discutimos, imagino que eu devo ser professor de direito há anos, formado já, nunca se discutiu a questão do como nós lidaremos com uma pandemia tão fortemente, e aí se criou uma lei para trazer o pessoal para Goiás, lembra? O primeiro pessoal que veio lá não lembro qual era a província, qual era a região, o estado chinês, quando aquele primeiro grupo veio para o Brasil, e eles ficaram em quarentena, salvo engano em Goiás, não tenho certeza, salvo engano em Goiás. Nós precisamos criar uma lei de um dia para o outro, de uma semana para o outro, que a gente não debateu antes. E esta lei foi criada tão às pressas, sancionada pelo próprio presidente aí, bem ou mal foi sancionada, sem a reflexão que quando ele descobriu que a lei impedia ele, dava uma série de autonomias, ele não sabia, os poderes não sabiam como lidar. Porque não foi debatido, não foi discutido, aí se criou a lei às pressas, por causa de uma situação emergencial, porque a gente se negou a discutir isso antes, ela deixava uma série de brechas, e aí houve judicialização por uma questão de saúde pública, uma questão de ciências, um pouco de ciências e muito de ciências da saúde ali. Por quê? Porque a gente não parou para falar assim, quais são as medidas adequadas em caso. E a gente quase entra numa nova pandemia que pode entrar ainda, na varíola agora, sem ter discutido. Quais são as medidas para a quarentena alguém? Como deve ser a quarentena? Quais são os ambientes? Parece que não aprenderam. Parece que não aprenderam. O problema é isso, a gente não debate, não estimula o debate de tudo, aí joga, não, agora 11 ministros vão decidir por nós todos. Joga para a terceira a responsabilidade de debater algo que envolve todo mundo. E toda vez que nós não debatemos, e vou repetir, mesmo em ciências exatas, ciências biológicas, a gente não debate, acaba caindo no colo judiciário. Uso de medicamento raro. Isso é um debate da saúde pública. Isso é um debate dos financiadores da saúde pública. E isso foi ajuizado, porque nós somos incapazes de debater isso antes. Se é certo, se é errado, a gente tem que debater. O modelo, o tratamento para medicamentos raros, para doenças raras, e custam milhões. A USP já produziu aqui inúmeros relatórios, mas esses relatórios são relatórios sobre saúde pública, mas são relatórios que vão para membros do poder público e etc. Mas eles muitas vezes morrem ali. Acontece um debate no meio acadêmico, restrito, às vezes sobre uma ótica que só nós entendemos. Isso é muito preocupante, porque quando essas questões chegam no noticiário, principalmente os tribunais superiores, como no caso do STJ quanto ao Supremo, é que as decisões elas ficam levadas de juízes propriamente de valor dos magistrados. São questões que o magistrado não detém o conhecimento técnico. E muitas vezes não fica na mão, ele meio que cumpre estritamente o que sugerido pelo perito. Né? Só que acontece que quando essas questões surgem, caem nos tribunais superiores, o juiz ele não está adstrito à opinião, à valoração científica do perito. Ele se apoia
no que é dito pelo perito, mas ele não está vinculado a esse parecer técnico. E a partir disso ele pode decidir por questões religiosas, ou ele pode decidir por questões políticas. Nós sabemos que os ministros são nomeados pelo chefe do executivo e que muitas vezes com critérios escusos de nomeação. Como nós temos a questão do André Mendonça, que tudo indica que é porque tem uma vinculação da igreja evangélica com o presidente Jair Bolsonaro, e também o ministro Cássio Nunes, que até hoje não se sabe as razões, mas tudo indica que as decisões dele são ancoradas em ideias do bolsonarismo. À luz dos últimos votos dele. Então, qual a importância que se dá a um parecer técnico pericial em uma ação, sendo que no final a decisão fica a par de 11 ministros que muitas vezes julgam com base em convicções pessoais, religiosas ou mesmo pessoais. Políticas, né? Eu dei uma consultoria a respeito sobre canabidiol no Brasil. Lá em 2017, quando começou a aumentar as petições judiciais para importação e depois... Um fármaco. Isso. Só o óleo, né? Só o óleo. E o Estado de São Paulo gasta milhões. Os estados têm gasto milhões com a importação e etc. Na maioria dos casos, o juiz tinha que julgar pelo quase bom senso ali, pela compaixão, mas ele não tinha um estudo clínico de larga escala e ampliação. Porque ninguém decidiu assim, olha, vamos nos debruçar sobre isso. O próprio governo poderia fazer isso, já que ou a indústria privada poderia fazer isso, aí tem outras discussões sobre isso privado ou não. E por ele falou assim, precisamos financiar um estudo de larga escala sobre o uso de canabidiol, para nós decidirmos se nós vamos liberar ou não vamos. Até aí, enquanto a gente vai emendando essas decisões judiciais liminares aí. Mas não, já fazem 5 anos, 6, 7 anos, a gente continua emendando. Não tem, porque a gente não decidiu debater. Este é um debate que não pertence ao judiciário, esse é um debate que pertence à saúde pública, ao pessoal da psiquiatria, o pessoal da neurologia, o pessoal que trabalha com processo inflamatório e tal, o pessoal que trabalha com moléculas, isso, da indústria bioquímica. Esse debate pertencia, porque nós somos mais fortes em só que você quer. O uso é lá para... Então esse pessoal, eram eles que deveriam fornecer as respostas e não o judiciário. Mas como a gente deixa na mão, a gente não tem esse debate tinha que ser fomentado antes. Olha, não, nós vamos... A saúde pública a universidade vai ter um estudo largo, fornecido por 7, 8, 10, 50 milhões que seja, pelo Ministério da Educação, ou da Saúde, ou da Pesquisa, ou da Justiça. Vai ser feito um estudo em 5 anos. Esse é o período, né? 5 anos nós vamos saber a resposta, tá bom? Mas a gente não se debruça sobre esse debate. A gente faz um debate apaixonado, se vai ter um problema religioso ou não tem, se é moral ou não é moral, se auxilia o tráfico ou não auxilia, e não discute a questão. Não estou dizendo para liberar ou não liberar. Então tem que debater. Isso é só um exemplo que você falou aí, né? Aí cai na mão lá de 11, aí os 11, ou em São Paulo, de não sei quanto que eu vou pôr um colegiado, e aí eles vão decidir baseado em um perito, que você tem que dar sorte desse perito ser devidamente qualificado e ser razoável. E por fim, mais que ele vai poder falar, diz o seguinte, olha, no Brasil nós temos tantos casos que usavam canabidiol para esclerose, para ataque pilar, para epilepsia refratária. Existe laudos de 27, 30, 15 médicos que indicam um avanço. É o máximo que esse perito vai conseguir falar. Eu estudo errado. Ainda, porque não tem um estímulo ali. O problema é que, por mais qualificado que seja o perito, por mais rica que seja a base de dados que ele apresente, o colegiado jurídico não está vinculado a esse parecer técnico. E aí o magistrado pode julgar puramente por convicções religiosas ou pessoais. O debate deveria recair no Congresso para criar leis e produzir... Né? Não, o debate ele tem que recair... Assim, antes de chegar no Congresso, ele tem que cair na ciência. Vamos fazer um estudo, eu peço autorização, esse estudo é para ser pesquisado, esse tema é muito difícil. Primeiro, para você ter financiamento é difícil, depois você ter
posse da substância é muito difícil. Tá? Se eu quiser, uma vez a gente tentou fazer estudos sobre o efeito da cocaína na parada cardíaca, etc. Muito difícil você obter isso. A gente precisa discutir, porque a gente precisa discutir como ressuscitar esse paciente em parada, esse paciente de grau de primeiro. Muito difícil você ter acesso a essa substância para pesquisar. Olha como é difícil. Então eu falo assim, não, dá para... É o acesso. Então, deveria recair sobre a ciência. Aí a ciência deveria, no mundo ideal, fornecer dados para que o legislativo consiga legislar sobre o assunto. E o judiciário só ia julgar lá no final, uma coisa... É que uma vez que existe uma legislação que vincula o magistrado é uma coisa. Quando você deixa o campinho aberto para que ele confira o decisório com base em convicções morais, aí nós estamos sujeitos ao pensar do magistrado. E isso é uma saída evidente de tantos temas adjacentes à maconha. Estamos falando do uso do canabidiol. É bastante específico e daí fica evidente que a ciência trata disso. Então é um primeiro passo para tratar da maconha de maneira geral. Precisamos, já que supostamente há evidências de pessoas sendo tratadas com sucesso no exterior a partir do canabidiol, e aí para epilepsia, aí Alzheimer, e aí sei lá o que mais. Bom, vai lá, tem o que se fazer. E aí a lei seria criada a partir dessas evidências, discussão científica primeiro, depois o Congresso e por aí vai. E aí é uma maneira muito trivial, muito correta e trivial, à luz do que vimos aqui com você, professor, de desapaixonar um pouco o debate, porque não é um debate tão amplo, na verdade. É o canabidiol no tratamento de certas doenças. Você viu porque a gente É objetivo. É bastante objetivo esse dele. Serve ou não? Você viu porque a gente tem que deixar, ele tem que ser menos emocional, mais técnico, tem que ser limitado. Não, vamos discutir o quê? Não é uma coisa. É o canabidiol, que é um dos X tipos de canabidióis que tem, o canabidiol X, tal planta, para tal coisa. Pronto, a gente fez esse debate. Depois a gente pode ampliar. Quando a falta de algo maior, a gente precisa fracionar o debate. Então a gente não consegue chegar... Porque daqui a pouco alguém fala assim, mas esse óleo... Aí tem outro debate, né? Uma vez decidido, não, tá, vamos fazer o canabidiol. No Brasil já foi decidido por 2 anos, está expirando agora, às vezes liberou no início de 2000, final de 2019, para que seja comercializado em farmácias, em todo o Brasil, em tese, todo o território do Brasil pode ser comercializado. Aí entrou a pandemia, uma série de empresas que tinham posicionamentos econômicos do Brasil, recuaram por causa da pandemia, obviamente. Está quase expirando em tese, já não expirou, e não se foi resolvida a questão. Mas a ideia era colher dados desse período para poder fundamentar as decisões futuras. Ponto. Esse é um debate. Aí você teria que evoluir para o próximo debate. E o custo disso? O custo da importação é altíssimo. Então, do ponto de vista econômico, para garantir a seguridade econômica do acesso, o acesso, precisamos fazer aqui, cultivar aqui, todos fazendo. Não, mas cultivar aqui. Aí já começa o debate. Mas cultivar. Aí se você não for um negócio apaixonado, não, cultivar aqui, porque o bando de maconheiro, o bando de. Quer dizer, você tem que restringir mais o debate, né? E aí você cai na mão de liminares, iguais são as quase 70, eu acho. Deve estar chegando em mais de 50 liminares aí para autocultivo, né? Tem os habeas corpus preventivos, né? Mas você vê como o debate, a e falta daí do debate gera... já tem gente na internet ensinando como extrair supostamente só o cannabis, né? Então também tem. Também você fazer o próprio óleo caseiro, né? A gente fazendo o próprio óleo caseiro. Quem sabe entendendo a próxima geração certinho, 40 anos de processo é longo. E se não for pela educação, pela qualificação, esse debate ele não vai ocorrer. O que ele vai ocorrer é judicial e aí é sem processar. E quando é tudo judicial, você corre o risco de chegar um próximo presidente, um novo presidente em 10 anos, e achar que isso é absurdo e causa uma nova comoção social e se voltar contra as decisões judiciais. Porque não houve amadurecimento das ideias. Se não há amadurecimento das ideias, é muito difícil. Eu concordo que muitas coisas ocorrem pela via judicial, né? Não, você não pode matar, tá bom? Não pode. Aí agora a gente vai te educar dizendo que isso causa dor, causa dano, causa isso, ou igual se aconteceu aqui em São Paulo, né?
põe-se ciclovia por tudo quanto é lado. Foi um caos, eu morava aqui na época, foi um caos quando começou a se espalhar a ciclovia. Agora a gente consegue discutir um pouco melhor, houve uma conscientização, as pessoas conseguem usar, a gente consegue ver o benefício. Então, às vezes. Lugares que. Exatamente. Não houve, no processo de abolição, não houve uma raciocínio assim, não, olha, vamos liberar. Então, alguém, em algum momento, falou assim: ó, acabou. Vamos por aqui, acabou. E aí a gente vem num processo de conscientização por mais de um século sobre isso aí. E então, algumas coisas elas ocorrem por força de lei, realmente, e depois vem a conscientização. É o que se discute, né? No debate. Não, vamos fazer por força de lei, manter a floresta. Eu não sou um exemplo, eu não sou um ambientalista em si. Vamos fazer por força de lei. O ideal é a gente cultivar, conscientizar, mas é um processo muito longo de maturação isso. Então, realmente, o judiciário toma conta. Mas se não houver essa discussão, não vai mudar. Essa parte do emocional é muito interessante. O debate, o mediador, especialmente o professor, tem que tomar cuidado. Né? Ele vai trazer essa carga emocional e viesa todo o debate. Porque alguém já fala assim, mas aí no debate. Mas aí porque os índios lá também tá com fogo. É o cara que é um defensor dos índios. Não, porque você é um etiofóbico. Aí acabou o debate. Então, você precisa ter essa capacidade enquanto professor de mediar esse debate. O professor bem qualificado para entender, não é, professor, o que é ponto pacífico, inclusive. Não é? Tem coisa que, por exemplo, o aborto, a discussão de aborto na sala de aula, começa no mínimo, olha o cuidado que a gente tem que ter. Já é uma lei desde a década de 40 que eu autorizo o aborto e tal. Como discutir anterior a esta lei, certo? Então há que se escolher devidamente o debate. Uma vez que estamos, no meu caso, com os indivíduos ainda imaturos e tudo mais, então é um grande problema. Esse negócio da força de lei que você diz é muito importante, não é? Porque aparentemente já estava, não é? Mesmo que depois da força da lei na década de 40, maturada a ideia de que, pelo menos nesses casos, deve-se fazer aborto. Quase nenhum assunto que estava pacificado na primeira década de 2000 hoje, está 2018, pagado. Quase tudo que estava pacificado na primeira década de 2000 começa desde o 11 de setembro, onde a gente configura a geografia mundial, as fronteiras, e tal. Tudo que estava pacificado até a início da década de 2000, primeira década, hoje não está mais pacificado. É objeto de discussão tudo de novo. Muralhas, fronteiras, autonomia, quase todo o assunto que para nós era pacífico e não está mais. Professor, parece que a humanidade ela se movimenta em ciclos, né? E daí a importância da história. A gente estudar a história para não repetir os erros do passado. Mas me parece que o projeto de poder atual, de algumas décadas para cá, ele tem como um dos instrumentos de manutenção e perpetuação do poder justamente o desmonte educacional e o desprezo à história. Por isso que me parece que nós carecemos de museus, de atividades que homenageiem os nossos episódios históricos. Então, parece que nós, desprezando a história, nós passamos a esquecer nossa própria identidade e nossos erros. Né? Então, por isso que nós tendemos a repetir os erros, porque desprezamos a nossa história. Quando a gente despreza a educação, a história, a cultura, e aí faz parte de um combo, né? Você tende a... Existem algumas mudanças que são muito repentinas, e que se a gente não tem... Nós vivemos o 11 de setembro, né? Eu lembro do 11 de setembro. Quando você não tem algo muito bem definido, um norte muito bem definido, e um grupo muito coeso, a gente abre espaço para que absurdos ocorram inimagináveis, né? E as discussões cessem e uma série de coisas ocorram. Inimaginável. Dizem que a história, eu não sou historiador, mas a história ela é cíclica, né? Ela tem vários pontos de convergência no mesmo. Mas, se a história realmente é cíclica, eu não sou historiador,
é assustador do caminho para onde a gente pode estar indo, porque na tese se desconstrói. Para o declínio. Vai para o declínio civilizatório Sim. e para depois retornar. Tudo indica que isso acontece ciclicamente. Os impérios se desmontam, como pode ser de repente o declínio do Império Americano, o surgimento, a eclosão do Império Chinês em relação ao mundo. Não é minha fase. Não é a minha área de expertise, mas se nós estamos caminhando para o declínio, é algo preocupante. Algo muito preocupante. Eu só não sei se podemos falar de um rompimento, de não termos mais ponto pacífico mais, quanto aqueles que tentam desautorizar não tem nenhum vínculo com a ciência. Considerando que não há uma quebra de paradigma num aspecto ou jurídico que corrobore a ciência, que o direito foi criado a partir de estudos, a partir de séries históricas. Aqui estamos falando de alguns temas que podem, dado a isso, continuar como pontos pacíficos. Estão sendo desconsiderados a partir de uma claque, né, de um grupo de pessoas que ovaciona certa figura política ou certa figura que se traveste de uma certa autoridade científica, como acontece no filme, por exemplo, uma disputa que aparentemente é de ciência com ciência, como acontece no filme Não Olhe Para Cima. Já assistiu o filme Não Olhe Para Cima? Supostamente aquilo é ciência contra ciência. Não é aquele que diz não vai bater na terra e que ao mesmo tempo prepara uma escapada, não é, para um país que seria uma caricatura de Elon Musk e esses daí, não é? Contra aqueles que descobriram o meteoro e sempre usaram o arcabouço científico para provar as suas teses, não é? Enquanto que o outro, claro que usando tecnologia, a engenharia, ao mesmo tempo usa de um discurso mais político e banal. Mas que eu digo são pontos mais... banal. Então, eu não sei se até que ponto a gente pode dizer que, de fato, os pontos pacíficos estão se unindo, considerando que há tanta gente aí reafirmando-os, né? Em oposição a uma galera que regimenta uma claque, não é? A fazer número, mas não a trazer evidências. Né? O que eu digo é alguns pontos mais básicos que vão além disso. Por exemplo, nós temos, nos últimos anos, visto um desprestígio, embora o médico, o cientista, ele, pós-Covid, ele esteja em alta conta, me parece que nos últimos anos, me parece não, tá? Para mostrar isso com dados, nós temos um crescente desprestígio sobre a ciência, um crescente desprezo pela figura desapreço pela ciência enquanto uma instituição, enquanto algo que serve para nortear. Também me parece que ele tem tido um desapreço em uma... Isso parece, é possível medir, tem indicadores sobre isso. Sobre as questões da globalização, sobre as questões das divisões de poder, sobre as divisões regionais, reconfiguração dos sistemas de... Então, algumas coisas que pareciam ser bem estabelecidas nos últimos anos, que a gente estava caminhando sobre a questão da importância das questões climáticas, da importância ambiental, sobre a questão da diminuição das barreiras de fronteira, sobre a questão da ciência enquanto guia para uma série de tomadas de decisões. Parece que a gente tem diminuído progressivamente, sucessivamente, na última década em especial, isso. Professor, o que justifica esse negacionismo? Porque nunca se teve tanta informação no próprio bolso, né? Todo o conhecimento da humanidade nós temos no bolso, no celular.
E hoje parece que o negacionismo está crescendo e se propagando a ponto de negar questões, como o senhor falou, aquecimento global, questões ambientais. Sem correr o risco de ser leviano, porque como eu disse, não é a minha área de estudo em si. Sem correr o risco de ser leviano, o pessoal das ciências sociais vai defender de que não é ensino negacionismo, é a instrumentalização da defesa de alguns privilégios. Por exemplo, dentro do negacionismo ambiental, existe uma questão financeira muito grande envolvida, né? Então, às vezes é o negacionismo direcionado, patrocinado. Então aqueles que falam em nome da liberdade, na verdade, são grandes massas de manobra. Se eu dissesse, seria leviano da minha parte. Não, mas sim, mas... Em muitos casos, parece isso. A ciência ela é constituída por, no Brasil, por exemplo, um patrocínio privado e patrocínio público, né? Mas você tem patrocínio. Então, quando você tem figuras em situação de poder, seja pública ou privada, que não parecem ser tão escrupulosas e que estão perdendo, que correm o risco de perder muito durante esse processo, elas tendem a se revoltar ou a se opor àquele movimento. Os detentores de escravos do Brasil, eles se opuseram ao movimento da libertação dos escravos. Os donos nós temos lá as 5 maiores companhias de petróleo do mundo detêm PIBs maiores do que o Brasil, do que países inteiros. Então você discutir deixar de ter uma energia baseada em fóssil para migrar para uma energia verde, estou dando um exemplo, sem este grupo estar preparado, me parece quase impossível. Agora, em contrapartida, você vê o seguinte: uma vez que agora os maiores investidores em energias limpas, estou dando um exemplo, só pontuando uma coisa, são os mesmos, ou na maioria deles, os mesmos investidores de energias fósseis, parece que há uma guiada, agora tá tudo certo, agora vamos. Agora nós também fabricamos, a gente perfura poço de petróleo e a gente fabrica painel solar. Então vamos para essa direção. Me parece que a resistência tende a diminuir quando desse negacionismo desse certo ponto, quando os interesses econômicos se ajustam. Mas o capitalismo está se ajustando. O capitalismo está se ajustando, né? Cubatão, na década de 90, era horrível. E aí, no caso ali, foi a lei. Mas quando surgiu a lei e as empresas estavam obrigadas, a ciência se adaptou. A gente construiu filtros. Nós construímos sistemas de purificação, de tratamento de resíduos. Existe um mercado hoje sobre isso. O mercado que nós temos hoje, por exemplo, sobre recicláveis, sobre tratamento ambiental, em 10 anos, eu acredito, pode ser uma leviandade da minha parte falando isso, mas ele está se profissionalizando. Em alguns anos, a figura do catador, do coletor, ele vai ficar de lado, esse pessoal vai ter muita dificuldade para sobreviver, porque vai haver um processo de capitalização e industrialização da indústria de resíduos. Já existe hoje. Você não acha uma latinha jogada por aí, uma garrafa PET, já existe um processo de industrialização. Então, toda vez que o capital migra para um lado... É que não é pelas criancinhas, né? É por causa das questões de... nova frente de expansão. Eu posso estar sendo muito leviano dizendo isso, mas essa é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que a resistência, por exemplo, as questões... Embora a gente tenha desprezado por quase 10 anos, porque havia uma estratégia de desprezo, não, vamos desprezar. Agora nós vamos fazer desta forma. Olha, nós estamos caminhando, a Alemanha estava caminhando para o processo, Alemanha e França, tal, a Europa em si, né? Mas pegar o da França, para um processo de encerrar as suas usinas nucleares. Neste momento, para eles, economicamente, de sobrevivência, desfavorável. Eles estão reativando algumas delas. Então, é muito mais de acordo com o seu interesse capital, às vezes, do que com o seu interesse. Mas, vou falar, isso não é minha área de expertise. Mas é a sensação que eu tenho. Então, toda vez que você... A globalização era algo fantástico. Parecia ser algo fantástico, né? Parecia migrar para um lugar fantástico. Mas não havia um interesse econômico. E aí, o interesse é muito... Mover pessoas é um negócio que gira muito... O giro do mercado, o giro capital que existe é gigantesco, né? Este mercado. Mas em algum momento parece que deixou de ser favorável para alguns autores, alguns autores globais.